Olá, pessoal, professora Edilaine. Hoje nós vamos ver um pouco sobre termos constitutivos da oração. Termos constitutivos da oração, nós temos o sujeito, nós temos predicado e outros. Eu vou relembrar com vocês algumas partes. Sujeito simples, quando possui apenas um núcleo. Eu fiz a tarefa. Eu, núcleo. Sujeito composto, quando possui dois ou mais núcleos. Eu e a Joana fomos ao shopping. Núcleo, eu, Joana. Sujeito desinencial, oculto ou elíptico, determinado pela desinência do verbo, pela terminação verbal. Estávamos felizes. Quem estávamos? Nós. Sujeito indeterminado não aparece explícito na oração. Nós não conseguimos determiná-lo. Quebraram o vaso. Quem quebraram? Eles. O eles, que é a terceira pessoa do plural, constitui sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Havia segredos naquela casa. Temos também como termo constitutivo da oração os predicados. E aí, lembrando, nós temos três tipos de predicado. Veja bem, o predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo, tá, gente? Quando você fala, ó, mamãe saiu, saiu, eu tenho um verbo significativo, eu tenho um verbo de ação. Significativo é a mesma coisa que verbo de ação, ok? Então, o predicado saiu é verbal. Predicado nominal, o núcleo é o predicativo, no caso, o predicativo do sujeito. Mamãe estava contente. Estava é verbo de ligação. Contente é uma característica do sujeito, logo nós temos verbo de ligação mais o predicativo, predicado nominal. Já no predicado verbo nominal, agora verbo nominal não tem o hífen, é tudo junto. No verbo nominal nós temos que ter duas coisas, verbo significativo, que é o verbo de ação, e um predicativo. Esse predicativo pode ser tanto uma característica do sujeito ou uma característica do objeto. Por exemplo, mamãe saiu contente. Saiu contente é predicado verbo nominal. Saiu, verbo de ação, verbo significativo, contente, característica do sujeito, ok? Temos também o sintagma. O que é o sintagma? É uma unidade formadora por uma ou várias palavras, que juntas elas vão desempenhar uma função dentro da oração, dentro da frase. A combinação, tá, das palavras para formarem as frases, ela não é aleatória. Nós precisamos o quê? Precisamos obedecer determinados princípios da língua. Tem que ter concordância, tem que ter uma regência, então não pode ser bagunçado, ok? Esse conjunto, essa unidade formadora, ela vai ser constituída por uma obediência. Obediência a quê? A essa regra, a esses princípios da língua. As palavras se combinam em conjuntos em torno de um núcleo, tá? E esse conjunto, que é o sintagma, é importante que vocês comecem a pensar nessas nomenclaturas que são novas para vocês, mas que vocês vão usar até o terceiro ano e vestibulares e concursos na vida, que vai desempenhar uma função no conjunto maior, tá? Que é a oração, que é a frase. Vejamos bem, eu peguei um exemplo lá do texto de vocês. Os tribunais eleitorais disponibilizam fones de ouvido nas sessões eleitorais especiais. Veja bem, o sujeito, tá, que é esse conjunto aqui, geralmente ele é formado por um sintagma nominal, tá, que tem por núcleo um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo. No caso aqui, um substantivo. Aí nós fizemos a análise. Substantivo é o núcleo do sujeito, está na terceira pessoa do plural, certo? E
também nós temos o predicado, que é representado por sintagma verbal, o próprio verbo, tá? O qual também, no geral, o próprio verbo, quando é predicado verbal, quando é predicado verbo nominal, é o núcleo. E aí, o que nós temos? Uma relação, tá, entre esses termos, não é? É uma relação forte. Por quê? Porque vai respeitar uma concordância, uma regência. Veja bem, tem que ter uma harmonia entre esses termos constitutivos desta oração. Também aqui desmembrando um pouco para vocês entenderem que existem outros termos constitutivos da oração, veja bem, quando vocês colocarem, disponibilizam fones de ouvido, tá? Então, olha só, quando eu analiso só o de ouvido, eu estou falando de uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu caracterizei o fone. Agora, disponibilizam. Aí eu falo para vocês, olha, os tribunais eleitorais disponibilizam. Disponibilizam o quê? O que é que está sendo disponibilizado? Fones de ouvido. Então, fones de ouvido é o complemento do verbo disponibilizar. Logo, complemento é a mesma coisa que objeto direto. E por que ele é objeto direto? Porque ele não está pedindo preposição. O verbo não pediu preposição. Esta preposição que vocês estão vendo faz parte da locução adjetiva, ok? Já nesta outra parte da oração, nas sessões eleitorais especiais, tá? Nós temos o que aqui? Um modificador que indica uma circunstância de lugar. Então, se nós fôssemos classificar, seria um advérbio, uma locução adverbial de lugar nas sessões eleitorais. Também eu poderia reestruturar esta frase, tá? Esta oração, colocando de duas formas. Tribunais disponibilizam fones de ouvido ou tribunais disponibilizam fones. Aqui também eu tirei outra parte do texto, para que o leitor cego ou com deficiência visual receba sinais sonoros com indicação do número escolhido. Veja bem, gente, que nesse trecho o verbo receba, ele está modificando a forma verbal disponibilizam, tá? Porque se você voltar, você vai perceber os tribunais, né, disponibilizam o quê? Então, disponibilizam os fones de ouvido para quê? Qual é a finalidade? Nesta parte toda, tá? Nós vemos bem a finalidade de forma explícita dessa disponibilização. Estão disponibilizando com objetivo. E qual é o objetivo? Para que o leitor cego ou com deficiência visual receba esses sinais sonoros, certo? Então, veja bem, tanto esse, tá, quanto o segmento, ó, nas sessões eleitorais especiais, tem valor adverbial, certo? Ou seja, vai apresentar uma circunstância. E nós já vimos que circunstância dentro de uma oração, tá? Você vai chamar de adjuntos adverbiais. Então, você não pode agora colocar aqui, ó, circunstância, tá? Locução adverbial de lugar. Se você está estudando orações, você deve colocar adjuntos adverbiais, tá? No caso, se estiver pedindo para classificar, classifique. Adjuntos adverbiais de lugar. E, por último, para finalizar, tá? Eu coloquei um recadinho aqui bem gigante, tá? Fique de olho. Quando vocês estiverem analisando uma oração, o que é importante? Pensar nos vários segmentos que a formam, entendendo a função de cada um, que cada um desempenha. Por exemplo, se é objeto direto, ele tem uma função. Se é sujeito, se é o predicado, se é o adjunto, tá? Então, cada parte dessa oração vai desenvolver e vai ter uma função em relação aos demais segmentos
ou palavras nucleares, que são os núcleos, tanto do sujeito quanto o núcleo do predicado. E qual é o sentido que produzem no contexto em que aparecem, ok? Então, eu espero que vocês revisem quantas vezes forem necessário, tá? Necessárias essas explicações, a fim de que vocês possam preencher bem os exercícios de vocês. Até mais!